aqui nós tínhamos 98% de polonês, então conseguiram esse nome de Áurea Capital Polonesa, dos brasileiros, né? Porque os 98% de poloneses aglomerados, moradores do município, não existia mais polonês nisso do que aqui no Brasil, né? Meu pai, quando chegou no Brasil, tinha 22 anos. E lá tinham de sair porque se preparava a guerra. Trabalhava com padre. Então eles falaram que padre para ele que para sair no Brasil, disse que para que o pai vai para Brasília? Disse que tá, que o pai disse que não for ficar aqui na Polônia, disse que vai lá no Sul. Então eu vou junto, disse o quê? Pai, eles disseram que tu vai na Brasília, tu vai comer raiz lá no Brasil. Para que vai no Brasil? Porque raiz é mandioca. Então ele falou a verdade que vão comer mandioca aqui. Por aí, porque ele não sabia o que é mandioca. Era isso lá dizia, na Polônia. A Polônia era dominada por três grandes potências na época, a Áustria, a Rússia e a Prússia. E os poloneses que vieram para a Áurea eram da região da Rússia, que era uma região mais pobre, onde lá eles viviam, trabalhavam só para quem tinha mais dinheiro, e eles não tinham a sua moradia, não tinham sua terra, e se tinham talvez era pouca terra, e não tinham condições de sustentar as famílias. Aí depois o governo brasileiro pegou as companhias, e lá na Polônia foi feita uma campanha daquele pessoal que quisesse vir para o Brasil, que teria terra, casa, onde caía do céu o leite e mel. Os imigrantes tinham que ser, para vir para o Brasil, em primeiro lugar, casados, famílias pobres e de religião católica. Que casados para vir ali e já ter a sua própria família. Pobres, porque daí ele vinha para cá e não tinha como voltar para a Polônia, tinha que ficar no Brasil. E católicos para organizar as comunidades aqui no Brasil, onde eles iriam se instalar. Isso foi a exigência do governo na época, porque se viesse com dinheiro, talvez teria condições de voltar para a Polônia. Que lá muito castigaram o pobre. Assim, esses ricos, então castigaram muito o pobre na casa. O pobre tinha de trabalhar demais. E saiu lá. Porque eles disseram aquela guerra que se preparava, então eles um pouco sabiam. Então eles escaparam antes de que. Escaparam aqui no Brasil. Quando eles chegavam no porto, no Rio, daí eles depois destinados para o Rio Grande do Sul. E lá daí eles esperavam para o governo demarcar as áreas onde eles deveriam se instalar. E daí onde a área foi demarcada, daí ali eles são mandados para esta área. Daí, de Getúlio Vargas, vindos para cá, eram acompanhados por um comissário, onde eles já vinham, eles lá em Porto Alegre ganhavam sua escritura, vinham com papel na mão, e o comissário vinha, deixava eles no local ali, e cada um depois tinha que procurar o marco com o número da sua terra. Simplesmente foram jogados no meio do mato. Chegaram aqui no Brasil, não tinha nada.
quando chegaram lá. Porque eles foram mandados da Europa para ir no Paraná. Mas lá depois disseram que é para o Rio Grande, o governo distribuiu para o Rio Grande. Então dele, do pai, o irmão deles foram para o Paraná. E o pai chegou no Rio Grande. Os agentes falavam que o Brasil teria que colonizar o sul do país e desenvolver. Precisava de mão de obra para trabalhar no campo, ou talvez mais tarde até formar pequenas indústrias. Então era divulgado nos jornais na época ali. Isso atraiu os poloneses a vir para cá. E daí isso aqui foi tudo falsas promessas. Isso aí para enganar o polonês para vir para cá, para trazer ele para cá. Porque se eles falassem a verdade, com certeza o polonês não teria vindo para cá, sabendo a verdade. E assim, com um monte de falsas promessas que ia cair leite e mel, que teriam suas casas, que teriam suas lavouras, que teriam seu emprego, que teriam escolas, que teriam igrejas, que teriam alimentação, e nada disso foi feito. Era tudo promessa para atrair os poloneses virem para o Brasil. Ao chegar aqui, a desilusão foi imensa, né? Foi como se eles tivessem levado um tombo, como se tivesse acontecido uma grande catástrofe na sua vida. Foi prometido algo maravilhoso e ao chegar aqui, foi aquele desmoronamento, aquela decepção, aquela desilusão. E daí a tristeza da mulher, nossa, foi imensa, porque ela ficou dividida. Junto com ela, como ela ia fazer? Ela ia voltar de novo para a Polônia? Ela não tinha, o governo brasileiro só dava passagem de ida, mas de volta não. Teve mulheres que até morreram de depressão, para dizer a verdade, porque deixaram os seus filhos, os seus entes queridos. E o que acontece aqui? Ela teve que lutar para ela sobreviver. Stoi różyczka kwitniąca przed Panem Jezusem widząca, klęczała Matka Boska, w Rojcu modliła się Bogu Ojcu. Tak się szczerze modliła, jak się święta gruszka zabiła. Tu gruszku bieżała, nadybała świętego Jana. Os poloneses falavam entre eles em polonês, em italiano, falavam em italiano, né? Ninguém sabia o que é em português falar. E eu, agora, se rezo em polonês, se rezo sozinho, eu rezo tudo em polonês. De tarde, de manhã, como a gente levanta, né? Czyś nie widział, czyś nie słyszał moim synem drogim. Moja matko droga, widziałem, jak go Żydzi w Żynie na krzyżu przypini. Ciekła z niego słodka browia, co pożywa dusza moja. A mój synu najmilejszy, Twym kwiateńku najśliczniejszy. Chciałeś odkupić cały świat, ani mógłeś odkupić ani śrubem, ani złotem, tylko swoim przynajświętszym żywotem. Idźże, Pawle, po świecie opowiadaj, jak staremu tak modlitwę odmawiać. Os padres, junto com eles, a religião, foi uma maneira de fazer com que eles conseguissem ter sua vida social, política, espiritual, econômica, de uma forma mais organizada. Principalmente o lado espiritual, que ajudou a elas chegarem aonde elas chegaram até o momento. Porque eu acho assim que sem a fé, se elas não tivessem esta fé e essa espiritualidade desenvolvida, a vida delas seria ainda pior.
na região que moravam ali na divisa da Rússia, vinham com os passaportes russos. Quem morava mais pro lado da Alemanha, que era dominada pela Alemanha, vinham com passaportes em alemão e também outros. Por isso, muitos se dizem que são russos, são alemães, porque eles ficam se baseando no passaporte, mas na verdade eram todos poloneses. Minha mãe estava chamando-se Mutka, não é Bednarski, é Mutka. Mas o pai, ele estava, não estava que dizer que ele é meio russo. Ele estava, porque ele se criou lá na Polônia, casou lá com polaca. Então ele casou lá com a mãe com polaca, lá saiu. Mas ele é meio russo. Estava porque ele não é Bednarski, Francisco Bednarski, como disseram. Então ele não é Francisco, é Ranjo. Então você falava, ele tinha nome do Ranjo. Então Ranjo, para dizer que é Ranjo, nome de russo. Eles não compraram, o governo que deu. O governo terra deu para eles. Então eles plantavam primeiro, mas se eles dormiram assim, faziam cama faziam, tinha taquara se chamava. Então aquele é o, de taquara, aquele é o pé, que dizia que é do brasileiro. Aquele que tiravam no chão e dormiam no chão. Depois faziam a cama de madeira. Faziam cama de quase, estavam duas desse lado e duas desse. E botaram embaixo lá, e depois paia em cima. Cortavam lá, qualquer coisa embaixo da cama, e pano já de lá eles tinham. Pano botavam em cima e dormiam. Dormiam lá. Brazília, 28 грудень. Witam serdecznie. Jesteśmy w Brazylii i bieda nas pewnie czeka, bo jesteśmy w wielkich lasach. Domi ani pola. Nie mamy nic do jedzenia. Kawałka chleba nie ma. Dzieci płacą, chcą coś do jedzenia, łóżko do spania. Dzieci chcą wracać do domu, wielki żal nam jest. Będzie trudno nam przeżyć. Bardzo tęskno nam jest i będziemy się brać do pracy, żeby nam dobrze wszystko się udało. Będę czekać list od was. I wesołego Nowego Roku i niech was Bóg błogosławi. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Józefa. Foi jogado no meio do mato, até eles ficaram assim, mas o que está acontecendo? Era para ser uma coisa, agora outra coisa.
Então assim, desde o primeiro dia que eles chegaram na véspera do Natal, que lá eles eram acostumados com a mesa cheia de comida, toalha branca, e chegaram aí no meio do mato, nada disso encontraram. Então por isso talvez o desânimo foi bem maior por eles terem chegado no dia de Natal. Se fosse um outro dia, quem sabe não seria tão doloroso para eles, mas foi muito doloroso. O desânimo assim quase que tomou conta deles, porque eles estavam assim desnorteados, não sabiam mais o que fazer na vida. Crianças chorando, querendo dormir, cama para dormir, outros querendo pão para comer, não tinha, querendo voltar para casa, não tinha como. E as mães quase não tinham mais lágrimas de tanto chorar, ver os filhos pedindo comida e não havia nada. E os pais sempre tentando de consolar as mães, os filhos. O desânimo foi muito forte, mas com o tempo ali, depois eles não deixaram se entregar à má sorte. Aí eles se tornaram homens de fibra, homens fortes. Eles foram à luta, eles não podemos desanimar, vamos trabalhar, nós vamos reconstruir a nossa vida aqui. E foram lutando, fazendo as suas primeiras casas. As casas já estavam primeiro no rancho. No rancho tinha um potreirinho assim, e eles moravam lá. Mas depois chegou a furacão aqui, depois que se estragou, aí já pegaram fazer casa lá depois, mas casa não tinha de cerote ainda, tinha só lascada, tábua. Lascada tábua e lascaram depois os buracos lá, ripa fizeram, também lascada, fecharam lá com preguinho lá e trancaram um buraco, faziam já casa. O governo dava para o meu pai, deu um machado e dava cerote de cortar, para três, o homem para ser eles, porque não tinha para cada um, então, para três ele dava o governo. Na verdade, eles não conhecem a história, como ela aconteceu, e talvez por isso não dão a devida importância. Talvez se conhecessem todo o sofrimento que o povo polonês passou, talvez eles dessem mais importância a isso. Eu acho que grande parte foi passado pelos nossos familiares, pelos avós, tentando nos mostrar esse lado forte, esse lado guerreiro deles. E é o passado que acaba fazendo com que se construa o futuro. As histórias que nossos avós contaram, com certeza eu contarei para os meus filhos, né? E estaremos passando isso de geração em geração. Claro que bastante vai se perdendo pelo caminho, né? Já não é como tal aconteceu. Mas com certeza estaremos transmitindo para as futuras gerações. Nasci no Potreiro. Não sei porque tinha rancho no Potreiro. Nasci naquele rancho. Eu disse, e o outro tenente, ele falou a verdade, disse que é porque mesmo. Ai, as crianças, isso foi algo assim de cortar o coração das mulheres. Porque ali elas não tinham nenhum tipo de infraestrutura, não havia hospital, medicamento, então nem pensar, só o que elas trouxeram na lembrança delas, né, de chás, assim, coisas caseiras. E aqui daí apareceu a febre, o tifo, que era uma doença naquela época praticamente fatal. Principalmente eles tiveram muita dificuldade e morreram muito em função da diferença climática, né? Das doenças que vêm junto com o nosso clima aqui, que é um clima
ainda aqui no Rio Grande do Sul subtropical, mas no Brasil tropical. E junto com isso vem as doenças tropicais, as doenças que não eram comuns à etnia polonesa, né? E isso trouxe muitas dificuldades para eles, com certeza. Principalmente assim, a dengue, a febre amarela, são doenças que causaram centenas de mortes aí, e o acesso ao tratamento também era inexpressivo. Tinha que viajar pelas estradas mais difíceis possíveis e tentar encontrar um local onde podia ter atendimento. Então isso aí foi extremamente difícil no início para o povo que chegou aqui, né? Essa parte é uma parte muito importante assim do início da colonização. Por exemplo, aqui em Áurea, daí a primeira cidade era Getúlio Vargas, que dava uns 30 e poucos quilômetros e não havia estrada, só piques, depois Passo Fundo, que era bem mais longe. Então as cidades eram muito distantes, então era difícil para eles ter acesso até a cidade para buscar suas coisas, o que eles necessitavam. Talvez remédios, hospitais e outras coisas. O fato dos poloneses ter a pele branca, loiros, olhos azuis, isso aí prejudica muito eles. Uma das principais doenças da época e que ainda reflete hoje, que é o nosso cotidiano aqui no atendimento no hospital, com certeza foi o câncer de pele, né? Os imigrantes poloneses naquela época saíram de uma região de clima frio, que é a Europa, zona temperada, vieram para uma região subtropical, mais exposta ao sol, teoricamente, devido à atividade deles que eles faziam. A maioria agricultor, trabalhava horas e horas a fio na lavoura, com bastante exposição solar, sem proteção, que na época ninguém se preocupava nisso. E com certeza naquela época morreram várias pessoas com câncer de pele. Mineiro. Os poloneses, na verdade, sobrou as piores terras porque já tinham vindo os alemães, depois os italianos, onde pegaram as melhores terras, e para o polonês sobrou as piores que tinha. Então não tinha outro meio, só pegar e abraçar e aceitar aquilo que sobrou para eles. Por isso o desânimo talvez foi maior, por eles saber que tinham que pegar as terras mais dobradas que tinham. Que as melhores terras já foram distribuídas e para eles sobrou aquilo que sobrou. Terra com muita recosta, muita pedra, um difícil acesso para ser cultivadas. Isso ali também os desanimava muito.
A primeira década foi um pouquinho mais difícil das outras, porque ali eles tiveram que construir as suas primeiras casas. Aí eles tiveram que, talvez, procurar construir uma pequena escola para os filhos deles ter onde estudar. Talvez construir a sua primeira igrejinha para eles poderem rezar, porque eram de uma religião muito católica. É que os poloneses eles foram jogados naqueles peraus do Rio das Antas. E aquilo eu até dizia que o avô tinha um conhecimento maior, né? Mas os filhos, tio, parece que eles pegaram aquela enxada, aquele machado e aquele mato, e aí eles regrediram. Só houve um regresso, assim, um atraso, porque diziam ir na escola para aprender a fazer conta, ler e chega. O resto é trabalhar para viver diferente, né? Ali é botado metade de guarapa no lambique ali. Aqui ele ferve, sobe aqui nesse chapéu e vai descer lá pela água, pela serpentina e vai sair a vodka lá. Da Polônia sobra um pouco a lembrança que a gente, os avós, alguém veio de lá, né? Mas aos poucos vai se perdendo, né? Tá ainda se cultivando é a vodka, né? Tudo foi andando bem até no final da década de 30, 39, início dos anos 40, estava tudo ok, tudo beleza, mas com a invasão da Polônia, que a Alemanha invadiu a Polônia, os poloneses em Áurea até que ficaram bastante confusos por não aceitar que a Alemanha, os alemães, terem invadido a Polônia e talvez ter provocado a Segunda Guerra Mundial. Só não deu pior porque não conseguiram. Mas para eles foi um choque muito grande aqui em Áurea. Em Áurea haviam algumas famílias de origem italiana e alemã. Quando a Polônia foi invadida pelos alemães, que estourou a Segunda Guerra Mundial,
Aí principalmente os alemães gozavam dos poloneses. Viva a Alemanha, gritavam que invadiram a Polônia. Que o polonês perdeu a bandeira, ficou só com um ditado popular que ficou só com o pau na mão, só com o mastro na mão, ficou sem a bandeira. E daí havia muita briga, muita discussão, muita luta, todo esse tempo enquanto a Alemanha estava em guerra com a Polônia. Ale to Niemiec co gadał i nie Polak, bo Niemiec wpadł tam w radio, wjechali tam w radio i gadają licho o Niemcem. Estava já escondendo aqui no Brasil arma. Primeiro, ele descobriu Getúlio Vargas. Descobriu quando ele escondia a arma aqui. Então, no cemitério, eles levaram o alemão, cada dia vem, vai lá no cemitério, o alemão morreu. Olha, eles diziam outro, que diabo que esses alemães morrem, e eles estão vivos. Aí, e cada dia levam o alemão para o cemitério. Aí deram parte na polícia. A polícia cuidava lá. Quando eles chegaram com o alemão cobrir, aí abre caixa. Que é obrigado ao Brasil. Abrir um caixa, tudo estava mosquitão dentro da caixa. Não é morto. Guardava o mosquitão no cemitério. Wojnę. I teraz wódkę dla nich dadzą. Última vez que estão tomando cachaça com nós. Vocês vão ver. Chega disso aí. Isso vai terminar. Se isso for verdade, acabou a cachaçinha pra vocês. Quando perderam depois essa guerra, alemão, onde tinha alemão, olha, eles batiam com os pés na janela, quebraram, lá onde que sabiam o alemão que está morando lá. O que é que fizeram? Para assustar o alemão. Tinha o aniversário de um presidente do brasileiro. A fábrica distribuiu foguete. Distribuía para tudo aqueles que estavam contra a guerra. Para dar tiro de meia-noite. Para cada um que sabia tinha meia dúzia de foguete. Cada um que estava naquele que não queria guerra. De meia-noite, quando deu aquela hora, mas fogo aquilo, só esses, até criar o dia, só fogo desses foguetes. Os alemães se assustaram, que está louco, quando eles brigaram, eles têm arma mais do que nós. Não, acho que todo lado eles tiro, saiu lá, e depois eles ficaram alemães quietos. Antigamente não, os primeiros poloneses não, você casa com fulana porque ela é polonesa, né? Então tinham aquilo ainda, mas eles tinham, por uma ideia, quem sabe, não sei explicar, é uma ideia de que para manter aquela língua e aquele sistema de vida, né? Daí já o pessoal
teve necessidade de mais escolas, energia e também comércio. Daí vinha pessoas de fora, de outros lugares que já vinham morando aqui e colocavam seu comércio ali para as pessoas terem onde comprar suas coisas de casa. Energia também, energia não era energia do governo, mas sim, tinha um senhor aqui em Áurea que ele construiu a sua própria barragem particular e onde ele distribuiu energia na cidade para os moradores. Então foi também um fator muito importante a energia desse senhor ali para desenvolver a cidade, hoje o município. Quando as pessoas tinham mais necessidade de energia, aí surgiu um grande problema. Sempre se trabalhava que existia uma necessidade de energia. E aí se pensava em grandes barragens, né, como uma forma de garantir energia. Né? E aí teve uma época onde as pessoas se organizaram, né? Teve empresas interessadas em construir a obra, a barragem, e o povo se organizou para que isso não acontecesse. São áreas assim que pega a maioria das famílias, né, famílias de poloneses, né? Quando você tira uma família de uma área, não é só tirar a família. Você praticamente tira uma vida toda, você tira uma raiz cultural das pessoas muito forte. Porque praticamente elas nasceram nesses lugares, se criaram, né? Elas têm a natureza, tem tudo. E às vezes você não se preocupa com isso. O povo fica perdido praticamente, né? Aqui então, essa área que a gente está vendo ali, toda ela estaria debaixo da água hoje. Seria atingida pela barragem. A maioria tem um orgulho de ser polonês, né? Tem. Eles não... Muitos talvez não, porque eles não sabem, não entendem, né? Fica assim uma pessoa de pouca educação, pouca evolução e tudo. Mas se é pessoas mais evoluídas, mais instruídas, eles são. Tem orgulho de ser polonês. Ela estava junto, então. Por um motivo, por um outro, eles descobriram a erva mate, onde por algum tempo serviu para eles como uma bebida na hora das refeições. Substituía o café e outras coisas. As pessoas faziam chá de erva mate, se tomava com açúcar ou também com leite. As primeiras ervas, as primeiras indústrias, a erva era feita no carijo, socada no pilão à mão, depois o apé ou um manjolo que era feito à água. E mais tarde as indústrias foram se aperfeiçoando, foram buscando tecnologia e hoje nós temos a nossa indústria de erva mate, é uma indústria número 1, modernizada e onde se torna uma atividade principal do município.
Foi uma coisa bonita que o polonês fez, uma coisa linda, com a erva mate, que está devolvendo, mostrando para toda a Europa e também para a Polônia, que o polonês não desanimou, que ele lutou bravamente e hoje ele está mostrando para o mundo inteiro a bravura dele todo esse tempo até a Áurea de hoje, como mostra ser desenvolvida na indústria, no comércio e as pessoas também. E tinha uma mulher agora aí no Áurea, polonesa lá. Ela falou para mim que na Europa, na Polônia, é pior do que aqui no Brasil. Disse que é coisa pior. Disse que no Brasil, aqui tem tudo, toda coisa tem, na Europa não. Disse que mais. Na Europa mais disse que não é assim como no Brasil. Na verdade, assim, o que hoje eu sei de polonês foi o que eu aprendi com os meus pais de casa, né? E isso que eu gostaria que os jovens também dessem valor, né? E o que eu procuro trabalhar, então, assim, a importância da cultura polonesa, trabalhar a história, né? O sofrimento do povo polonês, a história da imigração. É triste falar, mas o que eu vejo hoje em dia é que os jovens negam suas raízes, a sua cultura, a sua origem. Eles têm vergonha em falar o polonês, em ouvir canções polonesas, não sabem das suas verdadeiras origens, das histórias, né? Para eles é mais bonito hoje falar em inglês, em espanhol, do que o próprio polonês. E eu, como professora de língua polonesa, procuro trabalhar o lado crítico, questionando se eles possuem descendência norte-americana, espanhola ou polonesa. Outro lado que eu procuro dizer para os alunos que a cultura é um fator que determina a diferença de comportamento entre os homens. Forte? Eu procuro fazer um resgate cultural com os alunos, questionando o que eles conversam em casa com os pais, o que eles sabem da história dos imigrantes, do sofrimento do povo polonês, né? Trabalhando essa importância, procurando também resgatar brincadeiras antigas, canções polonesas, o próprio hino polonês que muitos não conhecem, né? Coisas básicas que infelizmente eles não conhecem hoje, eu procuro estar trabalhando em sala de aula.
Tenho de respeitar um pouco do que respeito o polonês. Eles sofreram mais, nossos pais sofreram mais do que nós. E o pai, aqui no Brasil, para os filhos, não fizeram mal, fizeram bem para os filhos todos. Assim que eles trabalharam para não passar nos fome. Temos de respeitar os pais. Eles já fizeram a parte deles. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Eles não puderam escrever, até porque não sabiam. Não puderam registrar por meio de fotos, fazer filmagens, não tinham recursos disponíveis. Nós só temos a lembrança em nossa mente das histórias que nos contavam. Agora nós temos todas as possibilidades, todos os recursos disponíveis, por isso cabe a nós fazer filmagens, escrever livros, tirar fotos, estar resgatando toda essa história, todos os esforços dos nossos antepassados, para que continue vivo em nossas lembranças toda a história deles. Não podemos esquecer esta bela história que aconteceu com eles, não podemos deixar de contar para as nossas futuras gerações também, para que eles também saibam e conheçam um pouco do que eles viveram. Os imigrantes ajudavam esses brasileiros aqui, mas nós aqui no Brasil, quer dizer, também não é brasileiro, como dizer, português. Português é estrangeiro, não é brasileiro. Brasileiro é índio, de natural. Então é índio, natural do brasileiro. Assim tudo é imigrante. Nós temos governo agora mundial. É todo mundo é mundial, dizendo que é país mundial. Porque, sim, um me perguntou lá, na política, aquela vez estava. E ele me perguntou, disse que de que tu é partido é? Eu sou do partido, assim, sou trabalhista, socialista, e comunista e mundialista. Que coisa! E fala para mim, que o senhor que é partido de... E ele ficou, eu sou mesmo. Tá louco, ele pegou e não falou mais nada.